Paz, igreja, estamos aqui no Triunfo, cidade de Goianira, feira coberta, bastante movimento, bastante almas, bastante peixes para ser lançada a rede sobre eles, em nome de Jesus, e amém. Vamos pregar. Aleluias, glórias a Deus, um bom dia de paz e salvação a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas, o Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É uma honra, é um privilégio compartilhar este Evangelho, porque grandes são as misericórdias de Deus, a gratidão de Jesus Cristo, olhar para pecadores como eu, e assim dar a sua misericórdia, limpar, tirar do charco de lodo, do monturo e firmar sobre rochas. Essa gratidão nos faz anunciar esse Evangelho, porque a mesma coisa que recebemos de Jesus Cristo, nós queremos compartilhar com outras pessoas. Como Pedro estava na porta do templo Formosa, ali pediram a Pedro dinheiro, mas ele não tinha, porém ele deu aquilo que ele tinha. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Eu não tenho Pix, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho nesta manhã para compartilhar é diretamente da fonte da água viva, aquilo que Jesus nos deu de graça recebestes, de graça foi dado, a palavra do Evangelho assim nos foi confiada. Portanto, Jesus, ele diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, aleluias. O que crê e foi batizado será salvo, mas porém o que não crê será condenado, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita eternamente. Glórias a Deus, graças ao Senhor Deus por mais um dia, esta manhã maravilhosa, para ouvir a palavra de Deus, para também compartilhar a porção que Deus nos deu. A Bíblia fala no livro de Amós que Deus enviaria fome, sede sobre a face da terra. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias em que Deus, o Senhor, enviará sobre a face da terra grande fome e sede, mas não fome nem sede de pão e água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão muitos errantes de um mar para outro, do norte ao oriente, correrão por toda parte da terra, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Aleluias! Eis que Deus, Jeová, o grande, poderoso, enviará sobre toda a face da terra, sobre os quatro cantos da terra, fome e sede. E não é fome de comer pão e nem sede de tomar água, mas de ouvir as palavras de Deus. E caminharão errantes por todos os quatro cantos da terra, do norte ao oriente, do sul ao ocidente. Correrão por toda parte atrás da palavra de Deus e não a encontrarão. Sim, não encontrarão saciedade, não encontrarão o sustento, não encontrarão a fonte de água viva, não encontrarão, porque certamente Deus determinou um tempo para todas as coisas nesta vida. Ou seja, logo a porta vai se fechar e não encontrarão a fonte da água viva.
Logo a porta vai se fechar e não encontrarão o pão da vida. Logo a porta vai se fechar e não poderão entrar pela porta das ovelhas, a qual é Jesus Cristo. A porta vai se fechar, moradores da terra. Entra enquanto ela ainda está aberta. Entra pela porta estreita, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho, porém largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitas pessoas entram por este caminho. Entra por Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Ovelhas, porventura, o bom pasto não é o suficiente. O bom pasto não te é o suficiente. Jesus nos dá os verdadeiros verdes pastos para que nós possamos deleitar. Jesus, Ele nos faz deitar em verdes pastos. Jesus nos guia mansamente em águas profundas, em águas tranquilas. É o refrigério para a nossa alma. O nosso descanso não está na embriaguez, não está na bebida. O nosso descanso está no Senhor, como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O nosso descanso não está na embriaguez, o nosso descanso está em Jesus Cristo, o nosso descanso está no Senhor. E a Bíblia fala que nós devemos confiar tudo ao Senhor, entregar a Ele, e o mais, então, Deus, Ele fará. Deus fará o mais. O que está ao nosso alcance de fato é buscar com toda a força, buscar com todo entendimento. Buscar o arrependimento é necessário para que nós possamos encontrar Deus, para que nós possamos encontrar salvação, para que nós possamos encontrar o refrigério, para que nós possamos encontrar graça, para que nós possamos encontrar saciedade. Nós precisamos buscar com toda a força, com todo entendimento, porque eis que Jesus Cristo, Ele está às portas. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem nesta manhã, amado, ela está sendo compartilhada em nome de Jesus Cristo. Não é em nome de nenhuma religião, porque nenhuma religião tem o poder para salvar. Não é em nome de nenhuma instituição, porque Jesus não está dividido. Mas em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual devemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Não tem outro nome no céu pelo qual podemos ser salvos. Não tem outro nome na terra pelo qual podemos alcançar a salvação. A salvação, portanto, é através somente de Jesus Cristo. É por isso que a mensagem é pregada em nome de Jesus Cristo, não é em nome da quadrangular, da Batista, da Deus Amor, da Católica, Evangélica, Espírita, não, mas é em nome de Jesus Cristo. Aleluia. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero ler a escritura de Mateus capítulo 23, na qual Jesus está repreendendo os escribas e também os fariseus. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 15. Na verdade, Jesus está dizendo assim, no versículo de número 9: a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, o qual é Cristo. Ninguém na terra chameis de Pai, disse Jesus Cristo. Não existem pais espirituais, pais na fé, segundo Jesus Cristo. Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o nosso Pai na fé, porque Ele é o Pai da eternidade. Não é nosso pai Abraão, não é, porque Abraão morreu. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é mediador de uma nova, melhor aliança. Nossos pais antigos, pela lei, eles morreram. Mas Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Morreu, mas ressuscitou. Após o terceiro dia, Ele venceu a morte.
pegou as chaves da vida, da morte, quando desceu ao mais profundo abismo, então a morte foi tragada. E aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Porque Jesus Cristo, Ele tragou a morte, Ele venceu a morte, Ele pegou as chaves da vida e da morte. Ele quem abre, Ele quem fecha, Ele que tem a chave da porta do inferno. E a Bíblia fala que contra a igreja de Cristo as portas do inferno não prevalecerá. Aleluia, essa palavra diz, Mateus capítulo 23, que certamente ninguém na terra devemos chamar de pai. Nós sabemos que padre significa pai, papa significa papai, pais de santos, mas a Bíblia vai dizer que ninguém deve ser chamado de pai. Deus não levantou padres, Deus não levantou papado, Deus não levantou pais de santo. Deus, certamente Ele colocou uns para pastores, outros para bispos, outros para evangelistas, como agora a palavra está sendo evangelizada, outros para apóstolos, a fim de que o dom de Deus seja comunicado através do evangelho. Aleluias! Ouve a palavra de Deus, ó terra, pois eis que o Senhor Deus, Ele tem uma grande contenda com os moradores da terra, porque na terra não há conhecimento de Deus. Na terra prevalece o perjurar, na terra prevalece o prevaricar. A Bíblia fala que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por isso a terra se lamenta, porque trocou Jesus Cristo pelo engano, porque trocou Jesus Cristo pelo pecado. Por isso a terra pranteia, porque trocaram a verdade pela mentira, porque trocaram o que é eterno pelo momentâneo e passageiro, trocaram a glória de Deus pelos prazeres do pecado, amaram mais esse século presente do que a vinda de Jesus Cristo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, amaram e serviram mais as trevas do que a luz, que é bendita, pelo que trocaram a verdade de Deus pela mentira e honraram a justiça mais do que a injustiça. É hora de arrepender-se, é tempo de endireitar os caminhos, é hora de voltar como filho pródigo ao Pai. O Senhor Deus não lança fora aquele que vem após Ele. A Bíblia fala que aquele que vier após Jesus Cristo, de forma nenhuma Ele rejeitará, Ele de forma nenhuma lançará fora. Para seguir Jesus é necessário uma escolha e uma decisão firme. Jesus não lança fora nenhum daqueles que vem após Ele com o coração arrependido dos seus pecados. O homem, pelo diabo, ele julga as suas ações. Pecou a vida inteira, agora quer saber de servir a Deus. Pecou a sua vida inteira, agora quer dar um de santarrão. Não, Jesus Ele santifica, Ele tira do pó, levanta do meio do lodo e firma os pés sobre a rocha eterna, para que nós possamos ir e anunciar o seu evangelho. Jesus Ele faz de ladrão pregador do evangelho. Ele tira do meio do lamaçal e firma sobre rochas, Ele limpa. Jesus não tira o ladrão do meio do roubo para roubar a igreja, mas para anunciar a verdade do evangelho, para proclamar a salvação. Por isso é um privilégio anunciar esse evangelho. Saber que outrora nós estávamos sem esperança, mas encontramos a luz da vida, que é Jesus Cristo, a esperança para aquele que crê. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 23, versículo de número 15: ai de vós, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra e fazeis um projeto, e depois de ter feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais. Ai de vós, fariseus, hipócritas, que percorrem todos os cantos da terra,
para fazer discípulos, e assim, tendo encontrado discípulos, fazem deles merecedores do inferno 2 vezes mais, os transformam em iníquos, em ímpios, fazendo errar no caminho, fazendo tropeçar com a mentira, fazendo tropeçar com a hipocrisia. Jesus diz: ai de vós, fariseus, hipócritas, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ai de vós, ó insensatos e cegos, pois que é maior o ouro ou o templo que o santifica. O templo não é grande, o templo não é importante. O templo de Deus somos nós. O templo de Deus é você. Sim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17. Porque Deus, tendo criado todas as coisas, os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como se Deus cuidasse que o homem pudesse fazer alguma coisa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus, ele fala no livro de Hebreus, capítulo de número 3, a qual casa somos nós. Aleluias! A qual casa somos nós. Se você quer estar na casa de Deus, você precisa entender que a qual casa de Deus, aqui nessa vida, nessa terra, somos nós. Paredes, templos, arquiteturas, tijolos, estruturas, Deus jamais habitou. Deus jamais fez morada e um endereço. Deus jamais teve endereço. Por isso a Arca da Aliança, ela percorria diversos lugares, porque Deus jamais teve endereço. Por isso que Deus, ele permitia a Arca da Aliança repousar debaixo de uma tenda, porque Deus nunca teve endereço. Mas porém, Davi quis construir para Deus um templo. Por que Davi quis um templo? Porque Davi queria Deus perto dele o tempo todo. E Davi, ele tinha um zelo por Deus e pela sua presença. O zelo de Davi colocou em seu coração que ele queria um templo para Deus, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, nem aceita ser servido pelos homens. Aleluias! Deus não aceita ser servido pelos homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de verdadeiros adoradores. Deus habita dentro de verdadeiros templos humanos. Não significa que Deus habita em qualquer corpo. Não significa que Deus habita dentro de todo mundo. Não significa que Deus está habitando dentro de um homem iníquo. Não significa que Deus está habitando dentro de um homem imoral, um homem fornicador. Não. A Bíblia diz que Deus certamente anuncia agora a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque todos aqueles que o receberam, eles foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos quanto o receberam, Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. É um direito que Deus nos dá quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, porque agora Deus está habitando dentro de nós, e Deus está habitando dentro daqueles que verdadeiramente o receberam. Todos que receberam foram feitos filhos de Deus, mas todo aquele que não se arrepende, ele prevarica. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 23, onde Jesus Cristo está proferindo uma palavra contra os fariseus. Jesus está dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, fariseus hipócritas, que estão fazendo das pessoas filhos do inferno. Ai de vós, fariseus hipócritas, que tendo encontrado discípulos, então, depois de os encontrar, fazem merecedores do inferno 2 vezes mais.
ou seja, tendo então um falso profeta, um fariseu, um homem hipócrita, um homem vazio de Deus, encontrado pela terra, pessoas dispostas a seguir as suas mentiras, dispostas a seguir as suas fábulas, dispostas a seguir o seu evangelho coach, a sua mensagem de motivação, a sua pregação sobre dinheiro e riquezas terrenas. Então essas pessoas estão sendo merecedores agora do inferno, porque deixaram a verdade pela mentira, porque deixaram o evangelho da cruz por um evangelho falso e o evangelho anátema. Por isso Jesus ele diz que então os fariseus eles percorrem todos os cantos da terra buscando então seguidores. Aí eles dizem: vem para cá receber sua bênção. Aí eles falam: Deus está pedindo um valor tanto, dá tanto para Deus te abençoar. Ou seja, eles te encontram e faz de você 2 vezes mais merecedor do inferno, porque estão pedindo para Deus como se Deus quisesse dinheiro e como se Deus estivesse precisando do seu dinheiro, quando na verdade Deus é o dono do ouro, da prata. Ele não precisa do seu dinheiro para te abençoar, ele não precisa dos seus votos, das suas ofertas para abrir janela do céu, para repreender devorador, para repreender diabo. Não se dá dinheiro. Dinheiro não pode repreender Satanás, dinheiro não pode abrir porta do céu, porque Deus não é mercador da fé, porque Deus não é mercenário, porque Deus não é mamon. Por isso as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque de fato ela é guardada pelo poder de Deus. Aleluias. Tem uma classe de pessoas aí que diz que se ela não der 10% do seu salário, Deus não vai abrir janela do céu, não vai fazer cair chuva na terra, Deus não vai repreender o diabo não vai ser repreendido, porque Deus falou que tem que dar 10%, ou seja, esse não é o Deus que eu prego, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus das Escrituras Sagradas, esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é movido pela ganância do dinheiro, o Deus verdadeiro não é movido pelos interesses financeiros, o Deus verdadeiro, ele não age mediante ao Pix, mas o Deus dessa geração, ele só age mediante ao Pix. Se caiu o Pix, Deus abençoa. Se caiu a oferta, então Deus repreende o devorador. Mas esse não é o Deus da Bíblia, esse é Mamon, o qual muitas igrejas estão fazendo as pessoas servir e adorar. Muitas pessoas estão de fato servindo Mamon. Muitas pessoas estão servindo as trevas e não a luz. Mas Jesus ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Moradores da terra, é tempo de arrepender. Cidade de Goiânia, cidade de Goianira, cidade de Trindade, moradores da terra, ouve a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito da noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha, e de graça da água da vida eu lhe darei, diz o Senhor Jesus Cristo. Tenho contra ti que não és frio e nem quente, és morno. Como tu não és frio nem quente, és morno, então vomitar-te-ei da minha boca para fora. Apocalipse capítulo de número 3. Deus, ele tem contra pessoas mornas, que não é frio nem quente, ou seja, não é fervoroso na fé, é uma pessoa morna. Quem não é fervoroso na fé é uma pessoa esfriada na fé. Tem pessoas que são frias na fé, parece morto, parece pessoas mortas, pessoas estacionadas, pessoas acomodadas, pessoas que se conformam com todo tipo de pecado, pessoas que tanto faz isso ou aquilo. São pessoas mortas e frias na fé, mas há algo que Deus abomina, é a mornidão. É aqueles que aqui servem a Deus e aqui servem o diabo. É aqueles que dentro do culto dão glória a Deus, mas fora da sua casa, palavras torpes, palavras maliciosas, palavras depravadas saem da sua boca. Deus tem contra pessoas mornas, que dentro do templo é uma pregação fervorosa e fora de lá parece que nunca conheceu Deus, parece que não conhece quem é Jesus Cristo, parece que nunca serviu o Senhor dos Exércitos. Deus tem contra pessoas mornas,
que pregam sempre, mas não chegam ao arrependimento, que louvam a Deus belamente, cantam belos louvores, falam com convicção do nome de Jesus Cristo, mas não se apartam das suas iniquidades. Deus vai vomitar da sua boca para fora, Deus vai lançar fora todos os mornos, pessoas que dizem, eu amo Jesus, mas as suas obras provam o contrário, amando o pecado. A Bíblia fala que amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a injustiça do que a justiça, honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente para todo sempre, pelo que Deus os entregou a tais práticas de erro para desonrarem a si mesmos em seus corpos, estando cheios de toda iniquidade, estando cheios de toda malícia, estando cheios de toda depravação, estando cheios de todo orgulho. Romanos capítulo 1, versículo 30 adiante, pelo que Deus os entregou a tais práticas de erro, porque deixaram a verdade pela mentira, porque não fizeram conhecimento de Deus, não fizeram questão de buscar ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou aos seus erros, assim Deus os entregou às vontades de seus corações, para desonrarem a si mesmos em seus próprios corpos. Aleluias, glórias a Deus. Arrepende, moradores da terra, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Arrepende-te, porque certamente Jesus Cristo ele virá. Ele vai tirar o teu castiçal. A coroa da vida eterna deve ser guardada, para não pecar contra o Senhor Deus. Não seja uma pessoa morna, mas seja fervoroso na fé. Não seja uma pessoa fria na fé, mas tenha convicção de quem você está servindo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele virá e julgará cada um segundo as suas obras. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-se para se encontrar com Jesus Cristo, porque eis que Ele vem nas nuvens do céu, com poder e com grande glória. O dia está se aproximando, esteja preparado. Jesus ele tem contra os fariseus, porque na verdade eles são hipócritas. Jesus vai falar em Mateus capítulo 15, versículo 7: hipócritas, pois Isaías profetizou ao vosso respeito, porque este povo está me honrando com seus lábios, mas o seu coração na verdade está distante de mim, e em vão estão me adorando, seguindo preceitos humanos e seguindo doutrinas de demônios. Jesus ele profetizou, ou melhor, Isaías profetizou acerca desse tempo. E este tempo, muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás, mas Jesus Cristo está repreendendo e desfazendo todo o espírito do engano. Jesus ele está andando pela terra, buscando libertar os cativos do cativeiro. Jesus está buscando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus procura assim os tais, quem o adora em espírito e verdade. Deus está procurando quem o adora em todo lugar, em espírito e verdade. Deus não quer adoradores somente de aparência, que adoram somente em quatro paredes, diante de outros homens. Muitos querem cantar, muitos querem visibilidade, muitos querem ser vistos, muitos querem, como os fariseus, serem reconhecidos. Os fariseus amavam a glória dos homens, eles queriam ser vistos, eles queriam serem reconhecidos, eles queriam ser chamados de homens e servos de Deus. Mas Jesus Cristo ele diz: não quero vocês terem reconhecimento dos homens, não quero vocês serem chamados de mestres, ou seja, não quero vocês cargo colocado pelos homens, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Não quero vocês serem chamados mestres, porque eu vos digo que ninguém chameis na terra de mestre, porque um só é o vosso mestre, a qual está no céu, a qual é Jesus Cristo. A ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, a qual é Jesus Cristo, a qual está no céu. Muitos chamam pastores de pais espirituais, muitos chamam papas e padres, como se Deus tivesse levantado na face da terra homens para
serem pais espirituais. Deus não levantou, mas Jesus Cristo, ele se declara como sendo o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro, o Emanuel. Ouça os conselhos do conselheiro. Jesus é o conselheiro. Ouça o príncipe da paz. A paz que Jesus dá, ela excede a todo entendimento. E Jesus diz: a minha paz eu não vos dou como este mundo a dá, mas a paz que excede a todo entendimento, essa paz eu vos deixo, disse Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Em nome de Jesus Cristo, as principados e potestades se sujeitam. A verdade, ela não é amada por aqueles que andam segundo a carne. A verdade não é amada por aqueles que se conformam com a sua forma pecaminosa de viver. Mas a Bíblia declara: não vos conformeis com este século presente, mas moltai-vos pelo Espírito de Deus. Não vos conformeis com este século, não esteja conformado com este mundo, mas molda pelo Espírito de Deus a sua vida, o seu caminho. Jesus então continua dizendo em Mateus 23: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita. A oferta não é maior que o altar. Não. A oferta não é importante para Deus. Não. Não é. Alguém foi entregar para Jesus uma oferta. Jesus falou assim: deixa primeiro no pé do altar a tua oferta. Vai, reconcilia primeiro com o teu próximo, com o teu irmão. Depois de reconciliar, vem e entrega. A oferta não é maior. Jesus anuncia: primeiro reconcilia. Jesus, ele diz que a reconciliação é mais importante. A reconciliação, o altar deve ser levantado primeiro. Primeiro devemos levantar o nosso altar, altar para Deus da antiga aliança, construída pelas mãos dos homens. E até hoje as pessoas, elas querem levar isso adiante, dizendo que altares são lugares onde homens estão pregando, dizendo que altares são onde homens estão pisando. O altar da antiga aliança não era pisado por homens. O altar da antiga aliança se oferecia para Deus. Mas agora a Bíblia fala que o coração quebrantado e contrito é diante de Deus, no altar, apresentar o sacrifício agradável. O altar de Deus é o teu coração. Apresenta para Deus no teu coração, o teu altar, o sacrifício agradável para Deus, que é o arrependimento dos pecados. Apresenta para Deus a melhor oferta que você pode apresentar para Deus, que é o seu corpo, alma, espírito. Dinheiro não é para Deus. Deus não está precisando do seu dinheiro, mas a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, pois Deus jamais rejeitará. Cidade de Goianira fuge dos falsos profetas. Eles estão pedindo dinheiro falando que é para Deus, e falam que você vai fazer um sacrifício para Deus e Deus vai te abençoar e vai dar isso e aquilo, abrindo portas, dando chaves e prosperando e multiplicando, mas na verdade é para eles mesmos. Você não está dando para Deus, você está dando para homens gananciosos e mercenários, ladrões e salteadores. Jesus diz: todos aqueles que vieram depois de mim são ladrões e salteadores. Em verdade eu vos digo que aquele que não entrar pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Você quer de fato dar alguma coisa para Deus? Jesus, ele diz: em verdade eu vos digo que quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Aleluias. Quando você faz ao seu próximo, o pequenino, o necessitado, o órfão, a viúva, o faminto, dando a quem tem fome, dando a quem tem sede, você está fazendo a Jesus Cristo. Mas quando você faz a homens que estão luxando, que estão prosperando, ostentando, homens que estão enriquecendo às custas da tua fé, você não está fazendo a Jesus Cristo, você está fazendo a Mamon.
E as pessoas, pela sua ignorância, diz: deixa na mão de Deus, que Deus vai fazer justiça. Só que Deus, Ele vai dizer que tanto aqueles que praticam tais obras, tanto aqueles que fazem aquilo que é imundo, tanto aqueles que estão roubando, tanto aqueles que estão enganando, como aqueles que consentem com eles também, receberão a sua sentença. Ou seja, nós devemos sim buscar a conta do que estão fazendo, com aquilo que eles estão dizendo que é para Deus, aquilo que eles estão pedindo em nome de Deus. Nós devemos sim saber, sim. Nós devemos procurar, sim, saber, porque Jesus Cristo, Ele diz que os que são cúmplices também padecerão. Romanos capítulo 1, versículo final: não somente os que fazem e praticam tais obras, mas receberão a condenação, mas aqueles que também consentem com os que fazem. Quando você não se preocupa em buscar descobrir o que de fato estão fazendo com aquilo que você está dando para Deus, e eles estão fazendo o que é mal, estão roubando, você está sendo cúmplice, você está consentindo com o erro do teu próximo, e a Bíblia diz que os cúmplices também receberão a sua culpa, a sua sentença. Se desperta, deixa o engano e a ignorância te levarão para o inferno. Jesus, Ele é transparente, o Evangelho é transparência. Assim como você vê do outro lado de algo transparente, assim deve ser o Evangelho. Porque nós vamos ter que ir diante de Deus a conta de todas as coisas. Então nós devemos ser transparentes, porque Deus vai pedir conta de toda obra, quer seja boa ou quer seja má. E muitos estão sendo enganados porque amam viver na zona de conforto, porque estão rejeitando a verdade do Evangelho, trocando por um Evangelho oba-oba. Estão trocando o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, por palavras de autoajuda, por palavras de motivação, por palavras de prosperidade. O Evangelho falso e anátema que está levando multidões para o inferno. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus vai dizer assim: em verdade eu vos digo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que com o mosquito engole um camelo. Jesus aqui está dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas. Hipocrisia, na verdade, é você simplesmente permanecer na zona neutra, pregando, mas não vivendo, dizendo, mas não praticando, honrando a Deus com a boca, mas na verdade envergonhando a Deus com suas ações. Assim eram os fariseus. Eles honravam a Deus com a boca, eles na verdade diziam ser servos de Deus, mas estavam servindo a Satanás através de suas obras. E assim muitas pessoas estão servindo Satanás através de suas obras. Deus não recebe o louvor de palavras e nem honra através de palavras, mas através de ações, através de demonstração, através de conduta. Não é palavras que de fato honram a Deus. Deus, de fato, assim diz que a sua palavra não é apenas palavras vazias, não é apenas palavras de autoajuda, não são apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de poder e de Espírito. Assim é o Evangelho de Cristo. Não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração de poder e de Espírito. Este é o Evangelho de Cristo. Não são apenas palavras persuasivas.
não são sabedorias humanas, mas é demonstração de poder de Espírito. Aleluia! O Evangelho é demonstração de poder Espírito. A mensagem do Evangelho liberta. É por isso que não são palavras persuasivas. A mensagem do Evangelho transforma e salva. Por isso não são palavras de sabedoria humana. A mensagem do Evangelho, ela faz o homem ser nova criatura. Por isso não são palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Glória a Deus. Aleluia! Por isso que nós pregamos esse Evangelho, porque cremos no que estamos pregando, cremos no que seguimos. Muitas pessoas não anunciam o Evangelho de Cristo, porque não, de fato, lá no fundo da sua alma, não crê no que estão seguindo. Se certamente você crê no Evangelho de Cristo, você vai ter em seu coração uma sede de anunciar. Você vai querer que outras pessoas também conheçam. Você vai querer que outras pessoas também alcancem da mão de Deus a mesma coisa que você alcançou. Mas muitas pessoas acham que estar na presença de Deus é você ser evangélico e ficar sentado num templo ali ouvindo a sua mensagem a vida inteira, sendo que Jesus ele nos chama para anunciar as suas virtudes. A Bíblia fala que Jesus ele nos chamou para anunciar as suas virtudes. Jesus nos chamou para ir e anunciar as virtudes de Deus. Jesus não nos chamou para sair pela face da terra, convidando pessoas para se tornarem religiosas, para assistir cultos ou assistir reuniões. Jesus nos chamou para ir anunciar a virtude de Deus. Enquanto eu estou anunciando a virtude de Deus, você está tendo a oportunidade de conhecer a Deus. Mas enquanto alguém está entregando um folheto, um convite, chamando, venha para o culto, nesse momento, nessa caminhada, você pode morrer sem salvação, porque Jesus não te foi apresentado neste momento. Por isso Jesus ele diz: a verdade é liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Desperta, moradores da terra, desperta, igreja, desperta, servos de Deus, desperta, serva de Deus. É tempo de proclamar a verdade, é tempo de parar de ficar acomodados, estacionados na fé. Jesus não quer que as pessoas saiam pelas ruas convidando para cultos. Jesus quer que aqui agora você tenha um contato, conhecimento de Deus agora, para estar preparado para a eternidade. Porque se você tiver que esperar até tal hora para chegar ao culto, nesse meio termo você pode morrer sem salvação e estará perdido. Por isso Jesus ele diz e proclama a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Deus determinou que há de julgar o mundo, e isso ele deixou certeza ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Atos capítulo 17 diz que Deus anuncia a todos que se arrependam, porque Ele determinou que vai julgar o mundo. Esteja preparado, porque Ele vai julgar a cada um de forma particular, a cada um de forma individual. Após a morte veio o juízo. Assim diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte o juízo. Após a morte o homem será sentenciado diante de Deus. Não haverá missa de sétimo dia, não vai adiantar missa de sétimo dia. Não haverá purgatório, porque não estará o homem diante. Não haverá purgatório, porque o homem vai estar diante de Deus para ser julgado. Não vai ter como fazer missa de sétimo dia, porque o homem vai estar recebendo a sentença de Deus após a morte. A tua alma não estará vagando pela terra, a tua alma não estará presa em bens materiais. A Bíblia diz que após a morte é céu ou inferno. Aleluias! É céu ou inferno. E hoje faz a tua escolha. Faz a tua escolha. Porfiar pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho a qual conduz a vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Mas porém, largo, espaçoso é o caminho a qual conduz à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. Livro de Jeremias, Deus fala assim: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e também a morte.
Escolhe hoje a vida para que não te suceda a morte. Escolhe hoje a bênção para que não te suceda a maldição. Jesus diz: eu sou a luz deste mundo, e quem caminhar em luz nunca estará em trevas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem na verdade entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. A vida é Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz da vida. Quem caminhar em Jesus Cristo, ele terá a luz da vida e não perecerá, mas certamente alcançará a vida eterna. A palavra de Deus continua dizendo em Mateus capítulo 23, uma palavra que Jesus ele proferiu contra os fariseus: condutores cegos, que coam um mosquito, engole um camelo. Condutores cegos. Jesus diz: deixa, pois são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Quem são os condutores cegos? Jesus diz: são os fariseus, são cegos. Mas eles falaram: como que diz que somos cegos? Jesus então diz: porque vocês dizem que vê, vocês são cegos. Porque vocês dizem que vê, são cegos. Porque coam um mosquito e deixa passar um camelo. Está preocupado com o dízimo, mas está vivendo em adultério. Está preocupado com frequentar cultos, mas não deixa a mentira. Está preocupado em cantar bonito, mas está cheio de malícia. Está preocupado em falar bem, mas não refreia a língua da fofoca, não refreia a língua das palavras torpes. Está preocupado com coisas pequenas e deixando passar coisas grandes. Mas Deus, ele vai fazer a peneira. Deus faz uma peneira. Antes de nós chegarmos até os céus, existe uma peneira. Nós temos que passar pela peneira de Deus. Nós temos que passar pela refinaria do Senhor dos Exércitos. Se nós não passarmos pela refinaria do Senhor dos Exércitos, nós não formos refinados por Deus. Não tem como nós sermos salvos. Não tem como nós sermos salvos da condenação. Não tem como subir ao céu sem antes passar pela refinaria de Deus. Não tem como alcançar o céu sem antes deixar os caminhos de iniquidade. Não tem como alcançar o reino de Deus sem arrependimento dos pecados. Por isso, arrependa-se da embriaguez, arrependa-se do orgulho, arrependa-se da feitiçaria, arrependa-se da idolatria, arrependa-se das vossas malícias. Deixe o adultério, deixe a fornicação, deixe o homossexualismo, deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E a vida eterna é esta: que creu no Filho de Deus. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, se fará então mananciais de água viva que jorram para todos sempre. Aleluias! Fiéis são estas palavras, dignas de toda a aceitação. São essas palavras, e essas palavras diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos, de toda iniquidade. Essa palavra Jesus está falando especificamente aos fariseus, especificamente aos religiosos. Jesus está dizendo essa palavra: primeiro, limpa o interior, porque o que fez o interior, o exterior também fez. E o que fez o exterior, o lado de fora, também fez o lado de dentro. Então Jesus, ele diz: limpa primeiro o interior, e então vocês vão e limpa o exterior. O que fez por fora não fez por dentro. Se adulterou por fora, por dentro não adulterou também. Se cobiçou através de uma ação, por dentro também não cobiçou. Se cometeu fornicação, por dentro também não contaminou. Ou seja, muitas pessoas estão limpando por fora, mas estão esquecendo de limpar por dentro. E Jesus, ele diz: hipócritas, fariseus, que limpam o exterior, mas esquecem de limpar o interior.
limpa o exterior, toma um banho, passa o perfume, coloca belas vestes, igual sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Sepulcros caiados. Tem muitos pastores que estão assim, limpos por fora, mas por dentro adultério, por dentro malícia, manchado de engano, manchado de depravação, manchado de orgulho e manchado de soberba, manchado de escândalos e cheios de depravação. Jesus ele fala: ora, hipócrita, pois o que fez o exterior não fez o interior também? Passa o perfume, coloca a Bíblia debaixo do braço, senta no banco e vai ouvir a palavra de Deus. Limpou por fora, mas por dentro ainda continua manchado de adultério, porque não quer arrepender-se. Limpou-se por fora, mas ainda continua cheio no seu coração de pecados, porque não querem se arrepender. Jesus ele fala: hipócritas, que nem entram e nem deixam outras pessoas também entrarem, que não querem ter compromisso de se sujeitar a Deus e impedem outras pessoas que querem, dizendo palavras enganosas: não é bem assim, Deus não leva em conta isso, Deus não se importa com isso, Deus não olha para isso, Deus não vê dessa forma. São hipócritas que não entram nem deixam outras pessoas entrarem, ou seja, que vivem no engano, vivem na mentira e induzem outras pessoas a crer também na mentira, a crer no engano, a viver nos seus pecados acomodados e indo para o inferno. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas, moradores da terra, cidade de Goiânia, cidade de Goianira, Jesus está às portas. É tempo de consertar o altar, é tempo de endireitar os caminhos, aplanar os caminhos e preparar o caminho para o Senhor, porque eis que o dia do Senhor ele vem como relâmpago, assim como o relâmpago é visto do Oriente, logo no Ocidente ele desaparece, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois estarão dois no campo, dois no moinho, um sobe, outro fica, assim será a vinda do Filho do Homem. Aquele que estiver preparado vai subir, mas aquele que se acomodou, ele vai ficar. Aquele que se aprontou para se preparar, para se encontrar com Deus, ele encontrará Deus, mas aquele que se acomodou, aquele que se relaxou e viveu da forma do seu coração e não conforme a vontade de Deus, esse vai ficar. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluias. Ai de vós, escribas, fariseus, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Tem muitas pessoas que estão assim, você não imagina o que está por dentro. Você olha por fora o paletó, você olha para a mão a Bíblia, debaixo do braço a Bíblia, mas dentro do coração o adultério, dentro do coração a fornicação, dentro do coração o amor ao dinheiro, a ganância, dentro do coração a soberba, o orgulho. E quão mal é o homem viver diante de Deus dessa forma. Mas a Bíblia diz que limpam-se por fora e dizem: não fizemos nada de errado, não pecamos, mas estão como sepulcros caiados. Você vai pelos cemitérios, você vê várias lápides bonitas, as pessoas limpam por fora, elas deixam a lápide bela por fora. Tem casas que nem chegam ao pé de certas lápides, de certos sepulcros, de tanto que eles são bonitos por fora. E assim são muitas pessoas, estão belas por fora e sujas por dentro. Tem pessoas que têm título de pastora, mas a sua conduta é de ímpio. A sua conduta é de ímpio que nunca conheceu a Deus. Tem pessoas que levam esse cargo, esse título, que Jesus nunca deu a mulher, nunca deu a nenhum dos que serviram a Ele. Não tem esse título dentro da Bíblia de pastora, mas a sua conduta, palavras tops, xingamentos, mentiras, bebedices, estão manchados de fornicação e não querem arrepender-se, não querem
deixar os seus maus caminhos. Mas Jesus Cristo, ele diz: aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semear na carne ceifará. Arrependam-se iníquos, arrependam-se ímpios, falsos cristãos, é hora de arrepender-se. Cristãos mortos na fé, é tempo de arrepender-se. Cristãos mornos, estacionados e acomodados na fé, é tempo de acender a chama do Espírito Santo. É tempo de acender a chama e ser quente e fervoroso na fé, nem frio e nem morno, porque Deus vai vomitar os mornos, e os frios, eles perecerão no inferno. Mas Jesus Cristo, ele diz: Deus, porém, não tomando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam. As pessoas mornas, elas estão acostumadas a ter aceitação no pecado, mas estão se esquecendo que Deus há de julgar. Deus há de julgar toda obra, quer seja boa, quer seja má. Assim também Jesus vai dizer: assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vocês mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Essa era a pregação de Jesus para os religiosos, era a mensagem de Jesus para os da fé. A mensagem de Jesus para os fariseus era um pouco dura, mas a mensagem de Deus é essa, é cruz, é renúncia, é correção do pecado. E Jesus, ele anuncia a todos que deixe a hipocrisia, que deixe o engano, que deixe os vossos maus caminhos, deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Não seja como sepulcro caiado, limpo por fora, mas sujo por dentro, cheios de ossos, cheios de mortificação do pecado. Mas na verdade Jesus, ele diz que nós devemos estar limpos por dentro, para que por fora nós possamos nos purificar. A lapidação de Deus, a limpeza de Deus na nossa vida, ela é de dentro por fora. Começa dentro e depois o exterior fica limpo. Deus, ele quer limpar a tua alma por meio do arrependimento. Jesus quer purificar as pessoas que estão neste lugar dos seus pecados. Jesus quer te tornar puro e limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus quer te limpar de todo o pecado. Jesus quer te limpar de toda embriaguez. Jesus, ele veio para buscar salvar o que está perdido. Jesus quer te purificar de toda mancha que há na tua alma, de toda malícia, de todo engano, de toda depravação, de todo adultério, de toda feitiçaria, de todo adultério. Jesus quer te purificar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e purifica o homem e torna o homem mais branco do que a lã neve. Purificai-vos, ó vós de duplo ânimo, lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós, ó de duplos ânimos. Assim diz o Senhor Jesus Cristo a nós: lavai as mãos. Devemos apresentar diante de Deus limpos, devemos nos apresentar diante do Senhor limpos, limpos por dentro, limpos por fora. Devemos estar limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, de todas as culpas, de todas as manchas na nossa alma, de toda a contaminação do pecado. Não adianta pôr a gravata e pôr a Bíblia debaixo do braço e viver em adultério. Não adianta ir para a missa confessar para o padre dos seus pecados,
e continuar praticando as mesmas coisas. Não resolve nada. Confessar seus pecados para o Padre, porque primeiro, Jesus fala para confessar as nossas culpas a Deus e não aos homens. Jesus ele diz: confessai-vos as vossas culpas, confessar as vossas culpas uns aos outros. Jesus ele diz para confessar suas culpas, e quem pode confessar, quem pode perdoar as suas culpas é Jesus. Eu não posso perdoar suas culpas. Se você confessar para mim seus pecados, não vai adiantar de nada. Se você confessar seus pecados para o Padre, não vai adiantar de nada. O máximo que eu posso fazer é orar para você, mas quem pode purificar é Jesus Cristo. Depois que você se arrepender, depois que você de fato tomar uma decisão, uma atitude de verdade diante de Deus, Jesus pode te purificar. Por isso não adianta confessar os pecados para o Padre e continuar vivendo da mesma forma. Jesus fala: porém, se vocês não arrepender, certamente perecerão. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aqueles que os confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados jamais alcançará a misericórdia de Deus, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. O perdão de Deus ele está disponível para todos, mas nem todos estão dispostos a se arrepender. O perdão de Deus está disposto a todos os homens, mas nem todos estão dispostos a deixar a embriaguez, nem todos estão dispostos a deixar a fornicação, nem todos estão dispostos a arrepender-se, a deixar os seus caminhos malignos. Nem todos que dizem: Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Jesus fala que dos pequeninos ao reino de Deus, e se nós queremos encontrar o reino de Deus, devemos ter o coração como um dos pequeninos, ou seja, nós devemos encontrar pureza, nós devemos ter um coração puro como de uma criança para encontrar o reino de Deus. As crianças já estão salvas, nós que precisamos buscar a salvação, porque se nós não arrependermos de nossos pecados, se nós não nos purificarmos de toda malícia, de toda iniquidade, nós pereceremos. Por isso Jesus diz: deixai as vossas malícias, deixai as vossas iniquidades, lavai as vossas mãos, ó pecadores. Nós temos que lavar-nos de toda iniquidade e lavar nossa alma. Por isso Jesus disse em João capítulo 3: em verdade eu vos digo, se não nascerdes de novo, não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, se não se tornar uma nova criatura, é impossível ver o reino de Deus. É impossível ver o reino de Deus vivendo em nossos pecados. Mas se de fato buscarmos pelo arrependimento de Jesus, é poderoso para fazer tanto mais do que o que nós esperamos. Uma palavra maravilhosa é esta. As palavras de Jesus Cristo são maravilhosas. Ouve a palavra de Deus: limpai-vos e purificai-vos, porque o dia do Senhor ele vem e está próximo. Jesus está às portas. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, tua palavra foi pregada, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa estar penetrando, Senhor, em todos os lugares, que todo vazio seja penetrado pela tua presença, Senhor Deus, que todas as trevas sejam dissipadas pela tua luz, Senhor meu Deus, que, Senhor Deus, as durezas do coração possam ser quebradas como um martelo esmiuça a penha, e assim, Deus, o Senhor possa, como uma fonte de água, assim derramar sobre a terra seca, em nome de Jesus. Que todos os espinhos que sufocam a semente sejam repreendidos, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, entregando em tuas mãos a cada alma que ouviu sua palavra, os que ainda hão de ouvir, e aqueles que assim, Deus, nesta manhã foram dados mais uma vez a misericórdia. Que o Senhor Deus possa, Deus, repreender em todo esse lugar, em todo principado e potestade sobre a cidade de Goianira, sobre o Jardim Triunfo. O Senhor Deus possa estar repreendendo todo o mal, o Senhor Deus possa estar abrindo as portas do comércio, o Senhor possa estar abençoando a vida dos comerciantes, o Senhor possa estar abençoando
a vida dos vendedores. O Senhor possa, Deus, estar ensinando a cada dia o reto caminho, e a tua graça, a tua paz, Senhor Jesus, seja em todos os corações. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela tua misericórdia, por mais uma oportunidade, que o Senhor possa nos dar arrependimento, que o Senhor possa trazer ao coração temor, a tua fonte de água viva possa jorrar dentro de nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor possa derramar grande fome, grande sede sobre cada um desses corações, sobre cada uma dessas almas, para que tenham fome e sede pela tua palavra, ó Deus, e amém. E amém. Que a graça, a paz de Cristo seja contigo, abundante em sua vida. Fadiga, tristeza e nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. E eu caminho da cidade, Jesus me dará um lugar. Isso aí, meus irmãos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, a paz esteja convosco. A missão é essa, missão cumprida.